Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com o quadro Histórias Verídicas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo! Caso você queira enviar o seu relato para ser narrado aqui no canal e ajudar outras vítimas de relacionamento abusivo, me envie no endereço de e-mail narcisistasemamáscara@gmail.com ou então no direct do Instagram, no @narcisistasemamáscara. Hoje eu venho com uma história de uma mulher que foi casada durante 27 anos com um narcisista oculto, um dos piores tipos que existe. O relato começa assim: Olá, Caroline, me chamo Lúcia, tenho 45 anos e gostaria de relatar minha experiência com alguém que acredito ser um narcisista oculto. Fui casada com ele por 27 anos e ele sempre foi uma incógnita para mim. Eu sou boa em ler as pessoas, mas eu nunca conseguia entender, até cair por acaso em um vídeo seu. Comecei então a pesquisar mais, assistir outros canais, ler relatos, enfim, consumi e ainda consumo todo o material que encontro sobre o assunto. Ele não é mais uma incógnita, isso me libertou, especialmente da culpa. Com 16 anos fiquei grávida do meu primeiro filho, um relacionamento onde fui abandonada grávida. Tive meu filho sozinha, faltando um mês para completar 17 anos. Depois de uns meses, voltei a ter a minha vida social. Minha mãe ajudava com meu bebê. Comecei a trabalhar em um escritório de advocacia e nos fins de semana costumava ir a uma danceteria com as amigas. A cidade era minúscula, 7.000 habitantes. Todo mundo se conhecia. Sofri preconceitos, mas eu era extremamente de bem com a vida. Na verdade, eu era uma pessoa apaixonada pela vida. Pouco antes do meu filho completar 1 ano, conheci o meu santopata. Ela coloca como santopata aqui, pessoas maravilhosas. Não é narcopata, não, é santopata, né? É bem o estilo deles, porque o narcisista oculto ele se faz de santinho para todo mundo, né? Só a gente que conhece bem, ou então a vítima que é alvo do narcisista do tipo oculto, sabe o terror que eles são em 4 paredes, né? No início, o achei antipático, mas com o tempo fui gostando dele e começamos a namorar. Ele tinha formação superior e eu não tinha terminado o ensino médio. Ele tinha um baita emprego numa multinacional e eu trabalhava no escritório de advocacia de cidade pequena. Ele parecia um lorde, um cavalheiro, apesar de não ser bonito. Tinha uma personalidade muito introvertida, o oposto de mim, mas era carinhoso e atencioso, calmo, educado e simpático. Tratava bem meu filho e todos da minha família, e não demorou para que conquistasse a todos. Típico deles, fácil deles conquistarem todas as pessoas, e aí é a gente que se dá mal, né? Porque a gente fica sendo abusado por eles e as outras pessoas ainda ficam contra a gente. Pouco antes do meu filho completar 1 ano, ele sempre ia me ver depois do trabalho, mas não antes de passar na loja de um amigo para tomar o seu chimarrão. Isso me incomodava, mas ele não ligava. Aos finais de semana, ele acampava com os amigos e alguns da família dele. Eles caçavam, era tradição na família dele. Nos fins de semana que ele não ia, nós saíamos, às vezes outras ficávamos namorando em minha casa. Com o tempo, nossos passeios foram reduzindo. Porém, um fim de semana sim, outro não, ele continuava indo acampar. Ele conseguiu me convencer a largar meu emprego. Primeiro erro aí, pessoas maravilhosas. Eu até falei isso no relato passado, que pelo amor de Deus não me larguem emprego, não me parem de estudar por causa de narcisista, de namorado, de marido, de noivo, de companheiro. Porque essa historinha de que eu vou sustentar a família inteira, eu vou sustentar você, fica dentro de casa, depois começam os abusos, e aí a vítima não tem como sair porque depende daquela pessoa financeiramente, até para comer.
Então, pessoas maravilhosas, é um alerta que eu vou começar a dar direto aqui. Porque o que eu pego de vítimas, mais uma vez falando, o que eu pego de vítimas que são dependentes financeiras desses seres, olha, dá uma lista aqui, dá um livro. Se eu for aqui colocar todas elas, acho que até mais que um livro, dá uma enciclopédia. Muitas, principalmente mulheres, ainda estão com aquela mentalidade de que o homem sustenta a casa e eu fico lá dentro, só cuidando da casa e dos filhos. E olha, o que eu vejo de mulheres sendo abusadas por causa disso, olha, pessoas maravilhosas, é algo muito triste. Muito triste. Já que, além de ganhar pouco, os chefes estavam enrolando para assinar a minha carteira e ele achava que eu estava perdendo tempo para a aposentadoria. Falou por meses que eu devia largar o trabalho, que ele pagaria o que eu ganhava ali, para eu ficar em casa cuidando do meu filho. Olha lá, lá vem as histórias da carochinha, né? As promessas da carochinha. Não vai trabalhar não, eu vou pagar. Você vai ter tudo, eu vou te tratar igual uma rainha, eu vou dar tudo para você e para o seu filho. E a gente vai acreditando nessas coisas, né? Com o tempo acabei concordando e larguei o emprego. Ele não cumpriu a promessa dele. Bingo! Ele não cumpriu, claro que não. Mas enfim, eu era orgulhosa demais para cobrar e também sentia a vergonha de fazer isso. Nessas horas o certo seria procurar novamente um emprego. Não desistir porque, eu saí do emprego, tô aqui parada há 2 anos. Não, eu vou me reformular e vou voltar para o mercado de trabalho. Eu não vou ficar aqui tendo dificuldade financeira com uma pessoa que prometeu me sustentar e não tá fazendo nada. Ou então para uma pessoa que tá me sustentando e tá me humilhando. Pelo amor de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, pessoas maravilhosas, independência financeira é a primeira coisa que a gente tem que buscar. Independência financeira em primeiro lugar. Depois, um parceiro, depois um namorado, depois um marido. Primeiro lugar é a sua independência financeira. Quando fazia 1 ano de namoro, num desses fins de semana que ele foi acampar, algumas amigas me chamaram para sair e eu aceitei. Nós fomos dançar. Ele chegou do acampamento e foi na minha casa. Meu pai disse aonde eu estava e ele foi atrás de mim. Ficou muito bravo, mas não alterou a voz. Na época, eu ainda tinha altivez. Quer dizer, na época ela ainda tinha ali a cabeça erguida, ninguém mandava em mim. Então enfrentei, afinal, eu não estava fazendo nada de errado. Ele saía e eu não fazia mais nada, eu não achava justo, e não era mesmo. No dia seguinte, ele foi na minha casa, chamou meu pai na sala, sem a minha presença, e disse a meu pai que queria se casar comigo, que sabia que eu tinha um filho, já com 17 anos, mas queria cuidar dele e de mim. Disse que já que dormíamos juntos mesmo, então iríamos morar juntos. Ele não me perguntou se eu queria, e ele sabia que para meus pais dormir com o namorado era coisa muito séria. Ainda mais eu, que já tinha um filho. Findada a conversa deles, me chamaram e me comunicaram o fato. Papai saiu e nós brigamos. Eu fiquei muito brava por ele ter feito isso, mas no fim nos acalmamos. Ele se mudou para minha casa naquela mesma semana, ajudava nas despesas e me tratava muito bem, mas os acampamentos continuaram. A cada 2 semanas, ele saía na sexta-feira e retornava no domingo à noite. Nem preciso dizer que os passeios comigo acabaram, né? Sim, porque eles podem tudo e a gente não pode nada. E claro que ele morando na tua casa, na casa dos teus pais, ele já coloca os teus pais ali para te vigiarem, para que você não saia mesmo. Olha, o teu marido não vai gostar se ele ficar sabendo. E aí você acaba não saindo, não fazendo mais nada, fica ali parada, feito uma planta. Enquanto ele leva a vida dele completamente normal. Até o fato de morar na casa dos seus pais, eu acredito que tenha sido proposital. Uma forma de você ficar sendo vigiada aos finais de semana em que ele sai para acampar. Hoje eu entendo o que ele fez, sendo minha família muito rígida. Ele usou o casamento para me controlar, sim, porque agora casada, meus pais não admitiriam que eu saísse sozinha. Exatamente isso.
Foi um plano perfeito, funcionou como ele queria. E a idiota aqui achando por muito tempo que havia sido por uma crise de ciúmes, porque ele me amava. Após um ano morando com meus pais, alugamos nossa casa. Primeira semana morando lá, eu achando que íamos comemorar, e ele me deixou sozinha para ir acampar outra vez. Minha vida parou, e a dele não mudou em nada, e isso me deixou com muita raiva. Eu brigava com ele, cobrava por ele me deixar sozinha, por não fazermos mais nada juntos. Nada. Ele não reagia, não se defendia, não alterava a voz, só pedia para eu me acalmar, dizia que eu estava nervosa demais, virava as costas e ia dormir, me deixando ali falando sozinha, típico deles. Não são todos os abusadores, narcisistas, psicopatas que são agressivos. O monstro também agia dessa maneira, então tem alguns tipos que eles ficam quietos. Você fica ali gritando, se descabelando. Eles fingem que não estão escutando nada, que você não está ali, que você não está falando nada para eles. Eles agem numa frieza tão absurda que, olha, é uma coisa revoltante. Eles sequer falam com você. Eles não falam, eles não olham na sua cara. Você fica gritando sozinha. Isso quando eles não viram as costas e vão embora e você fica ali, se descabelando sozinha por algo que eles fizeram ou por algo que eles estão fazendo. Tem alguns que agem desse jeito. Não são todos que xingam, que humilham, que são agressivos, que partem para as agressões físicas. Não são todos. Tem alguns que eles dão o tratamento silencioso presencial naquele momento. Então você começa a se descabelar, você fica se descabelando sozinha, gritando, xingando, brigando, enquanto ele tá lá mexendo no celular, assistindo TV, mudando o canal da TV com controle remoto, ou então ele pega, vira as costas e vai embora, ou então ele vai dormir, ele vai tomar banho, e você fica ali sozinha, gritando, se descabelando. Ele nem liga para aquilo que você fala. Nada. Nada. Eu também passei muito disso com o monstro. Muito, assim. Quem via na rua, porque na época eu virei uma barraqueira de rua. Quem via eu e o monstro na rua, achava que eu era louca, e o monstro, pobre coitado, sentado ali, ó, mexendo no celular, olhando pro céu, sendo que ali eu estava gritando porque ele tinha feito coisas absurdas para que eu fizesse isso. Absurdas. Então eles realmente fazem o jogo virar dessa maneira. Tem alguns que são muito manipuladores e frios, e aí eles conseguem se controlar, eles não entram em fúria narcísica, eles controlam essa fúria narcísica. Morando sozinhos, o tratamento com meu filho mudou. Ele reclamava todo o tempo, meu filho tinha hiperatividade, e ele claramente não suportava o menino, ou melhor, apenas suportava. Ele nunca deixou faltar nada para ele, materialmente falando, mas era contato zero, sem colo, sem brincadeiras, sem carinho. Reclamava até do danoninho e biscoito recheado que eu comprava para o menino. Foi assim por toda a nossa vida juntos, sempre denegrindo, desprezando e isolando o meu filho. Por muitas vezes eu quis deixá-lo, mas ouvia das pessoas que eu tinha que dobrar meus joelhos e agradecer por ter encontrado um homem que me aceitou com um filho. Esse é o problema. Esse é o maior problema. São os conceitos da própria sociedade. São mulheres que elas se sentem tão rebaixadas pelos valores que a sociedade impõe, que elas acabam aceitando qualquer coisa. E elas ainda têm que agradecer de ter aquele estrupício do lado. Porque se não fosse ele, não seria mais ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse conceito de que eu tenho que formar uma família, eu tenho que casar com alguém. Não, existem diversas formas da gente ser feliz. Não somente de uma maneira, não somente de um jeito. Existem várias e várias maneiras de sermos felizes, mas até a gente chegar nesse conceito, sair desses valores ultrapassados que a sociedade impõe, a gente já foi abusado, bastante. Isso ressoou na minha cabeça por anos, e eu passei a acreditar que devia isso a ele. Por isso eu fui ficando. Era outra época, ele perdeu o emprego e mudamos de estado, fomos morar numa fazenda.
onde ele era supervisor em uma empresa famosa, não vou citar o nome. Eu gostava de morar lá e dei graças a Deus que os acampamentos terminaram. Ficamos quase 2 anos nessa cidade. Foram 2 anos muito bons. Éramos só ele, eu e meu filho, que já estava com 5 anos, e adorava ele, chamava de pai, mas ele continuava desprezando o menino. Nossa, que tristeza, gente. Nesse tempo tivemos nossa primeira filha. Já eram 8 anos juntos e resolvemos nos casar oficialmente. Quando minha filha nasceu, meu tormento só aumentou. Ele me atormentava com uma preocupação fora do normal com a bebê, e era uma loucura. E tudo que acontecia era culpa minha. Ele não me acusava abertamente, mas estava sempre perguntando o que eu fiz para a menina gripar, se eu havia deixado a janela aberta, o ventilador ligado, enfim. Para ele, crianças não gripam se não tiverem um agente causador, além do próprio vírus. Esse agente era sempre eu. Tive minha primeira depressão. O pediatra chegou a chamá-lo no consultório e deu uma bronca nele explicando os perigos de uma depressão pós-parto. Eu havia contado à pediatra o que estava acontecendo. Ele ouviu tudo em silêncio e com muita calma disse que melhoraria. Nada mudou. No momento em que ele saiu do consultório, ignorou tudo que a pediatra falou. Continuou me torturando em relação à nossa bebê. Sim, porque o prazer deles é esse. A hora que eles percebem que a gente está ferrado, é aí que eles ainda torturam mais. Eles aumentam ainda mais o teor das torturas. Ele não queria que meu filho chegasse perto da irmã. Olha esse absurdo. E depois que cresceram um pouco, ele não deixava ele brincar com ela. Dizia que ele tinha brincadeiras brutas de menino. Foram anos e anos assim, sempre me acusando de não cuidar direito da menina. Se não tinha motivo, ele criava. Mas jamais levantou a voz para mim. Não havia discussão com ele porque ele me ignorava. Quando eu chamava para uma DR, ele dizia: lá vem encheção de saco de novo. Eu falava, dizia tudo que estava me incomodando no comportamento dele, que eu sentia a falta dele, que eu queria que me desse atenção, queria que conversássemos, passeássemos. Eu chorava, levantava a voz e nada, nenhuma reação, nenhuma palavra. Sim, tem uns que agem dessa maneira, como eu falei aqui no início do vídeo. Eles deixam você ali, se descabelando, chorando, tentando conversar, tentando entender, e eles te ignoram completamente. É como se você não existisse. Eles não têm reação. É como se você estivesse falando com a parede. Ele levantava e dizia: não sei o que fazer, não sei lidar com esse negócio de sentimento. Vou dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. E me deixava falando sozinha. Por muitas vezes cheguei a questionar se havia um coração ou um tijolo no peito dele. Eu não compreendia, não entendia porque ele não me via. Eu me sentia parte da casa e não da vida dele. Sim, a gente se sente um fogão, uma televisão, um abajur. Aliás, ele sempre me isolou da família e da vida profissional dele. Eu nunca sabia nada sobre nada, porque ele não me contava nada. Mudamos de estado outra vez. Fomos morar numa cidade vizinha da família dele. Os acampamentos recomeçaram e os fins de semana sozinho em casa também. A família dele nunca me aceitou muito bem, menos ainda meu filho, que ele continuava tratando com desprezo. Comecei a perceber que algumas vezes era proposital para me atingir, mas se eu explodisse em defesa do menino, ele me chamava de louca descontrolada. Certa vez, na fazenda da família dele, o irmão e a esposa começaram a tratar mal o meu filho e a jogarem indiretas para mim de como eu não era bem-vinda lá. Eu não reagi, mas procurei por ele e implorei para voltarmos para casa. Ele estava vendo tudo que eles estavam fazendo e não dizia nada. Ele me pediu para não fazer confusão, para aguentar mais um pouco que o domingo já estava chegando. E o meu filho e eu ficamos sexta, sábado e domingo sendo insultados, humilhados, e ele não nos defendeu. Chegando em casa, eu confrontei por ele não ter defendido a mulher dele, e ele ouviu tudo calado o que eu falava e no final soltou essa: se tu pensas que eu vou brigar com a minha família... Essa parte assim mesmo, em caixa alta, né? Falou a minha família, ele reiterou. Por causa de ti, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vou. Ali eu parei de falar, ele me mostrou qual lugar eu ocupava na vida dele. Eu não entendia como era possível que nada o atingisse, nada o tirava do sério. Eu tinha a impressão de que ele se via no alto de um pedestal e me olhava lá de cima. Eu podia chorar, podia implorar, pedir,
Ele nunca me consolou, nunca se incomodou com a minha dor, nada o comovia, nem a morte da minha sobrinha, quando chorei a noite toda ao lado dele e ele fingiu que dormia. Gente, eles são desumanos. Eles são desumanos. É isso que eu falo, eles não são humanos. Eu quis arrumar trabalho, mas ele alegava que nossa filha era doente, precisava que eu cuidasse dela. Ela não era doente, ela tinha sim muitas infecções urinárias ou de garganta. Ele não queria que eu trabalhasse, mas também não supria minhas necessidades pessoais, essas coisas que nós mulheres gostamos, cabeleireiro, manicure, roupas, etc. Nada. Ele não me dava dinheiro para eu cuidar de mim. Sim, a intenção deles é te transformar numa baranga. Essa é a intenção desses capetados. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. A intenção do narcisista é te embarangar completamente. E eu tô precisando até fazer um outro vídeo a respeito disso também. Até uma ideia de um próximo vídeo aí, futuramente, né? No futuro próximo. Porque eles querem é te embarangar. Ele não vai dar dinheiro para você se cuidar, tingir o cabelo, comprar uma roupa nova, usar sua maquiagem. Imagina, ele quer que você, uma mulher de 30 anos, tenha a aparência de uma mulher de 100 anos. É isso. Porque aí eles vão se sentindo cada vez mais superiores. Essa é a intenção, te embarangar. Por isso que eu falo que a gente tem que ter o nosso próprio dinheiro. O nosso próprio dinheiro. A nossa própria vida profissional. O nosso emprego, o nosso trabalho. Não é só para que a gente possa se sustentar, mas para também que a gente possa sustentar aquilo que a gente gosta, aquilo que faz a gente se sentir bem. Como ir num cabeleireiro, fazer as unhas, comprar uma roupa. Não depender do outro para isso. Eu sei que antigamente, né, a mulher ela era educada para ficar dentro de casa com os filhos. Mas hoje em dia já não está mais assim, tá? Então essa geração que está chegando agora, essas meninas aí de 20, 25 anos, já falo para vocês, invistam na carreira, no profissional de vocês, antes de investirem em qualquer relacionamento. E ó, quando entrarem num relacionamento, não larguem nada não por ninguém. Continuem estudando e trabalhando. Para que vocês não aceitem ficarem sendo pano de chão de ninguém. A pessoa te tratou como pano de chão, você tem teu dinheiro no bolso, teu emprego ali, ó. Aonde você trabalha. Você pode pegar tuas coisas e ir embora, de cabeça erguida. Quando eu pedia, ele não dizia não, mas sempre perguntava se dava para esperar até o próximo pagamento, porque aquele mês ele estava apertado, e assim ia mês após mês. Pedi a ele para contribuir com o INSS para minha aposentadoria futura. Ele me respondeu, para quê que vamos gastar dinheiro com isso? Se quando eu morrer você vai ficar com a minha aposentadoria. E então nunca contribuí com o INSS. Decidi terminar o ensino médio, me matriculei e só avisei. Ele riu e disse que tudo bem, que eu não duraria 2 semanas lá mesmo. Quando ele viu que já havia passado muito mais de 2 semanas, começou a reclamar que chegava cansado e ainda tinha que cuidar das crianças, que eu já deixava banhadas e alimentadas. Ele só tinha que ficar com elas. Aguentei firme e concluí os estudos e em seguida já passei no vestibular para direito. Ele contou para todo mundo orgulhoso, lógico, né? Se achando. Me matriculei na faculdade e depois de alguns meses ele começou a dizer que não conseguiria continuar a pagar o meu curso. E eu larguei a faculdade. As pessoas adoram ele. Um cara humilde, centrado, decente, legal com todo mundo, a não ser que seja pedinte de sinal. Aí ele nem abre a janela do carro. E quando abre, é só o suficiente para passar a moeda de menor valor que ele tem. Mas com as pessoas que ele considera mais importantes, ele é ótimo, gentil, educado. Ele me cutucava na frente das pessoas, sempre falando alguma coisa que só ele e eu sabíamos, que ou ia me ofender, ou me deixar bravo, ou me diminuir. No fim, eu sempre fui a desequilibrada porque eu explodia. Bom, então seja bem-vindo ao clube aqui, porque eu passei também pela mesma coisa. Ele perdeu outra vez o emprego, então pedi se ele me pagava um curso de cabeleireira para que eu pudesse trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Ele concordou. Enquanto eu fazia o curso, ele foi contratado em outro estado. Mudamos de novo, compramos uma casa. Tinha um espaço maravilhoso na área de lazer, então pedi para montar meu salão naquele espaço. Assim eu poderia trabalhar em casa e cuidar das crianças.
Mas para isso teria que tirar a churrasqueira. Ele enlouqueceu. Disse que de jeito nenhum que ia tirar a churrasqueira dele dali, que ele só comprou essa casa por causa daquele espaço. E assim melou mais uma vez a minha possibilidade de trabalho. E a vida seguiu seu curso normal. Nada mudou. Não saíamos, não passeávamos, as férias eram sempre decididas por ele e o destino era sempre o mesmo, casa dos pais. Ele continuava me tratando como parte integrante da casa, tratava meu filho com cada vez mais desprezo. Algumas vezes eu podia ver o ódio nos olhos dele direcionado ao meu filho. Ele implicava com tudo sobre o meu filho e eu morria de dó. Decidi prestar vestibular outra vez, sem cursinho. Já haviam passado 10 anos que tinha terminado o ensino médio. Prestei em 2 universidades e passei nas 2. Mais uma vez ele anunciou para toda a família, orgulhoso da esposa inteligente. Comecei os estudos e pouco tempo depois a história se repetiu. Dessa vez eu bati o pé e não larguei, mas era um inferno ele falando na minha cabeça que não ia poder pagar. Então resolvi prestar vestibular numa federal. Se eu passasse, ele não poderia me impedir de estudar, pois assim foi. Eram 2 provas cabulosas e passei nas 2. Ai, que orgulho. Que orgulho, ó. Vou até aplaudir aqui, Lúcia. Que orgulho. Que orgulho. Ele tentou de tudo para que você não passasse no vestibular e você foi lá e passou na federal. Que orgulho de você. Eu tô muito... Olha... Eu tô aqui que eu fiquei até emocionada, assim, sabe? Porque a sabotagem dele para que ela não conseguisse ter uma diretriz na vida, continuasse ali no domínio dele, e ela foi lá e passou na federal, pessoas maravilhosas. Olha isso. Gente do céu, olha como eu fico feliz, tá vendo? Eu tô, assim, maravilhada de saber disso. Maravilhada. É como eu falo, tem jeito. Eles querem fazer com que a gente acredite que não tem. Mas tem. Outra vez ele me exibiu orgulhoso, mas eu já percebia que havia alguma coisa errada com os elogios. Parecia que doía ali me elogiar. Sim, porque agora ele sabe que não vai conseguir te sabotar. Federal não precisa pagar. Você pode continuar fazendo sua faculdade. Iniciei os estudos com a alegria de uma criança. Nossa filha ainda era menor de idade e ele não quis pagar alguém para ficar com ela. Olha lá, ele continua tentando te sabotar. Enquanto eu estava na faculdade, que na verdade era integral, e depois ainda tinham as visitas de campo e os trabalhos na biblioteca da universidade. Então dei um celular para minha filha e combinamos que qualquer problema ela me ligaria e eu viria correndo para casa. E assim foi por 1 semestre e meio. Então, pasme, ele vendeu o meu carro. Agora eu já não teria mais a tranquilidade de correr para casa caso nossa filha precisasse e comecei a ficar tensa por isso. Mas continuei, pegava ônibus, caminhava alguns quilômetros, mas continuei estudando, tá vendo? Isso daí é pra vítima que fala, ai, Carol, eu não consigo, não tem jeito, não dá. Olha aqui o exemplo. Olha aqui, com todas as adversidades, esse homem capetoide, tentando fechar todas as portas pra ela, e ela, não, eu vou continuar, eu vou persistir. Ah, não dá pra ir de carro, eu vou de ônibus. Não dá pra ir de ônibus, eu vou a pé, mas eu vou. Eu peço carona. Olha aqui, gente. Caminhava alguns quilômetros, mas continuei estudando e nessa altura o casamento já estava falido. Estávamos juntos, nem sei por quê. Eu parei de tomar a pílula já que não precisava mais dela. Em certa altura tivemos um momento de reconciliação, avisei que estava sem pílula e ele não ligou e engravidei. Ah, meu Deus do céu. Quando tive a confirmação, comprei um body lindo e um sapatinho de crochê e fiz um pacotinho de presente junto com o resultado do exame. Cheguei em casa feliz, chamei todos no quarto, entreguei o pacote para minha filha, ela abriu e todos se emocionaram, me abraçaram, nós choramos, menos ele. Ele estava deitado, me disse parabéns, apoiou o braço sobre a testa e ficou ali, olhando para o teto. Meu coração gelou, não sei explicar a sensação que senti. Na hora eu me senti culpada, como se eu tivesse engravidado de propósito, como se não tivesse o direito de ficar grávida. Foi a pior sensação que eu já tive. Sim, porque ele viu que você estava feliz. Então eles fazem de tudo para estragar a nossa felicidade. No meio da tarde ele me pediu para levá-lo ao hospital, pois não se sentia bem. Passamos o resto da tarde no hospital e ele não tinha nada. Claro, ele queria atenção para ele, né? Ele se sentiu ali largado, a atenção toda para você e para o bebê que você está esperando.
Então ele já começou ali, eu tô passando mal, tô doente, me leva no hospital, porque aí ele tem a atenção toda pra ele. Típico. Passou toda a gravidez sem falar comigo, veio minha segunda depressão, quase devastadora, passei mentalmente a rejeitar a bebê. Eu a amava, mas transferi pra ela o sentimento que o pai dela dava pra mim. Meu coração dói quando eu me lembro disso. Eu comecei a sentir repulsa dele, brigava, a presença dele me incomodava, a barriga ia crescendo e ele nunca nem colocava a mão para sentir a filha. Me ignorava totalmente, não brigava, não se alterava, nada. Não deixava faltar nada de material, mas não ligou de eu não ter mais o que vestir, porque estava ganhando peso com a gravidez. Algumas amigas me doaram roupas para o enxoval da bebê. Ele não contribuiu com nada e ele ganha muito bem. No 5º mês da minha gestação, ele começou a sugerir de ir para a casa da minha mãe, em outro estado, alegando que estava preocupado comigo e que perto da mãe, ela cuidaria de mim. Eu perguntei se era mais fácil para ele me mandar embora no momento que eu mais precisava dele, do que me dar um abraço e dizer que estava ali para me apoiar. Óbvio que ele não respondeu, né? Eu disse a ele que se eu fosse não voltaria mais, e ele disse, tudo bem, você que sabe, eu não estou mandando ninguém embora. Hipócrita, que ódio. Eu não aceitei a proposta, mas ele não parou de falar na minha cabeça de um jeito sutil, calmo, até que no 7º mês me convenceu. Peguei minhas malas, uma filha na barriga e a outra pela mão e fui. Meu filho ficou, pois estudava e trabalhava. Cheguei na minha mãe me sentindo derrotada, um lixo, mas fui muito bem acolhida por todos. Já haviam preparado tudo para bebê, enxoval, berço e até o chá de bebê. Rezei na mesa de parto para morrer, implorei a Deus que me levasse. Desejei que o médico cometesse um erro, que o Senhor me perdoe por isso. Chorei desconsoladamente durante todo o parto, o que deixou os médicos bem nervosos e preocupados, mas amei minha pequena com todo o meu coração. No dia seguinte, ainda na maternidade, recebo a notícia que o Santopata estava lá para conhecer a filha. Santopata não, né, meu amor? Capetopata. Capetopata. Capetapata, capetopata. Nem sei como falar aqui. Diabo pata, também a gente pode colocar aqui um outro nome, né? Nem sei explicar o ódio que eu senti. Ele viajou para conhecê-la, precisava mostrar para as pessoas que se importava. Ficaria muito ruim para a imagem dele se ele não fosse conhecer a filha que acabava de nascer. Ele sempre se preocupou com a imagem que as pessoas tinham dele. Fiquei na minha mãe até a pequena estar com quase 1 ano. Meu filho, que havia ficado na nossa casa, começou a me pedir para voltar, que ele sentia a minha falta. E minha outra filha também implorava para voltar para casa. Ela não gostava de viver na casa dos outros. Dizia que se tínhamos a nossa casa, por que tínhamos que nos sujeitar na casa dos outros? Então voltamos para casa. Cheguei com as filhas, imaginei que a casa estaria toda limpa para me esperar. Meu Deus, a minha vontade quando entrei era de virar as costas e voltar para onde eu tinha vindo. Ele não se atreveu a pegar alguém para limpar a casa durante todo aquele tempo que estive fora, e tampouco para me agradar no meu retorno. Imagina, meu amor, aquele não liga para você, nunca ligou. Vai ligar de te agradar de alguma forma? Nossa vida continuou a mesma porcaria de sempre. Ele nunca mudou, nunca se desculpou, nunca reconheceu nada. Em todos esses anos de casamento, ele jamais pediu desculpas por nada. Ele também nunca me beijou em público, nunca, nem durante o namoro. Ele dizia que não estávamos para exposição. E são esses sinais que a gente tem que começar a observar. Pessoas maravilhosas já lá no namoro, tá? Não me lembro dele ter dito alguma vez que me amava. O sexo era quando ele queria e quando ele queria. Não tinha essa de eu dizer não. Se ele queria, ele pegava. Sem muito carinho, começava mudo e terminava calado. Virava, dormia. E eu costumava dizer que comigo ou com uma boneca inflável para ele era a mesma coisa. E no outro dia agia como se tivesse me dado a melhor noite da minha vida. Muitas vezes saí da cama chorando e ele nem aí. Dormia como um anjo. Há uns anos ele foi transferido para o sul do estado, se sentiu mal achando que era pessoal, que a empresa queria castigá-lo por alguma coisa, se sentiu injustiçado porque ele deu sangue para reerguer a unidade em que estava e agora iriam mandá-lo para uma unidade menor e acabada. Em 1 ano ele recuperou tal unidade e colocou ela em primeiro lugar. Ele é um profissional de excelência, não posso negar. Eu não me mudei com ele. Aleguei que os meninos estavam estudando e aqui nós tínhamos casa e fiquei. Ele passou a vir em casa a cada 2 semanas porque são 6 horas de viagem. Cada vez menos ele participava da família.
Vinha dormir, assistia a TV e só. O tempo que ele estava fora, nunca mandava mensagem ou ligava para saber como estávamos. Era raro quando fazia. Eu estive sempre sozinha durante todo o casamento. Criei os filhos sozinha, cuidei da casa sozinha, cuidei dele. Ele nunca participou de nada, apenas colocava o dinheiro em casa e apenas para o necessário, as contas, porque lazer não tínhamos nunca. Em dezembro de 2020, eu já estava muito cansada, esgotada. Tentei chamar a atenção dele, que não saía do celular. Ele achou ruim porque ele não reclamava do meu. Eu disse que ele podia pegar o meu quando quisesse, que inclusive a digital dele estava cadastrada. Ele disse que não tinha nada no meu celular que interessasse a ele e isso me doeu. À noite estava tentando conversar com ele e ele não prestava atenção. Reclamei e ele disse que meus assuntos não interessavam a ele. Foi a segunda vez num dia só. Então, calmamente, me levantei e pedi a separação. No início ele achou que eu estava nervosa e não deu bola, mas quando percebeu que era sério, foi ele que ficou nervoso. Andava de um lado para o outro e dizia, então vai procurar teus direitos, contrata um advogado e vamos resolver isso logo. Eu disse que iria. Depois de mais algumas palavras baixas, que raramente ouvi ele falar, ele foi dormir. Eu também nunca ouvi chorar por nada nem ninguém. Parecia que nada o afetava. Ele foi embora no outro dia, mas continuava a vir em casa a cada 2 semanas e agia como se nada tivesse acontecendo. Não dormíamos mais juntos, mas ele agia como se tudo estivesse normal. Ele não contou para ninguém que estávamos separados. Claro que não. A imagem deles vale mais do que qualquer coisa. Eu pedia para ele não vir mais em casa, mas era ele quem pagava as contas. Eu desempregada e a casa também é dele, então eu não podia impedir de entrar. Eu estava sempre chamando para irmos no advogado, ele sempre ignorando. Em maio de 2021, ele teve Covid, a doença agravou e eu o trouxe para cuidar em casa. Fiz tudo que um ser humano decente faz pelo outro que está nessas condições. Afinal, não era mais meu marido, mas ainda era pai das minhas filhas. Ele foi piorando e a família dele lá do sul decidiu que ele devia ir para lá, para outro lugar, onde tem um cunhado médico que iria tratar dele. Arrumei tudo para ele ir. Foi difícil conseguir um motorista que aceitasse levá-lo, todos com medo do vírus. Por fim, consegui que um amigo meu o levasse. Preparei o carro, higienizei e isolei a parte de trás com plástico e eles foram. Enquanto ele ainda estava lá, mas já recuperado, eu infartei aqui, fiz uma cirurgia de emergência, 5 dias de hospital e depois repouso absoluto em casa. O santopata não teve coragem de pagar ninguém para me ajudar em casa enquanto eu estava me recuperando. Mesmo depois de eu ter cuidado deles. Sim, eles são hiper mal agradecidos. Eles não estão nem aí. Eles acham que é a nossa obrigação, é o nosso dever cuidarmos deles. Meus filhos me ajudavam como podiam, mas eles trabalham fora, então praticamente me virei sozinha. Ele continuou com a rotina de vir a cada 2 semanas e a presença dele me incomodava demais. Eu já não aguentava nem ouvir a voz e por mais que eu pedisse que não viesse, não adiantava. Ele dizia que não viria, mas sempre vinha. Ele começou a me manipular para evitar a separação oficial em juízo. Para isso, usou meu infarto. Dizia que se nos separássemos agora, além de gastarmos muito, eu perderia o plano de saúde da empresa e justo no momento que eu mais preciso. Afirmou que entendia que estávamos separados, queria dar a pensão e continuar ajudando a manter a casa. Que ele não estava tentando uma aproximação? Claro que não, ele só queria preservar a imagem. Só isso. Ele só queria me ajudar e que só continuava vindo para ver as filhas, e assim ele me convenceu. E assim convivemos quinzenalmente nesse inferno por mais de 1 ano e meio. Na Páscoa deste ano ele veio com a desculpa de passar com as filhas. Elas não estavam em casa e nesse dia ele me mostrou que realmente se achava meu dono. Entrou no meu quarto e, parecendo um animal, me violentou. Meu Deus do céu. Tá vendo, pessoas maravilhosas? Quando eu falo que não dá para ter contato com esses animais, tem gente que acha que eu tô exagerando. Aí fica romantizando esses diabos patas aqui, esses monstros. Quando terminou, agiu como se nada tivesse feito e como se tivesse sido muito bom para mim. Trocou o lençol da minha cama, me deu um sorriso amável e foi dormir no outro quarto. Na manhã seguinte ele estava sorridente e eu me sentindo um lixo. Tirei as chaves dele e avisei que nunca mais ele entraria aqui. Meu filho ouviu e veio confrontá-lo. Ele admitiu que tinha feito, mas disse que meu filho não tinha que se meter, porque isso era assunto entre ele e eu.
Meu filho disse que se meteria, porque eu sou sua mãe, e mais uma vez perguntou se ele entrou no meu quarto e fez sexo comigo sem a minha permissão. Ele confirmou que sim, na maior calma do mundo, e ainda disse que isso era coisa de casal e que tinha sido assim a vida toda. Meu filho disse que não somos mais um casal há mais de 1 ano, e mesmo que fôssemos, ele não podia me tocar sem minha permissão, e pediu que ele juntasse as coisas dele e saísse de casa. Ele se negou, então meu filho disse que chamaria a polícia e que ele iria descobrir como um violentador, um estuprador, é tratado na cadeia. Só aí ele concordou em sair. Juntou tudo o que era dele e foi embora. As filhas que supostamente eram o motivo dele vir a cada 2 semanas, nunca mais ele veio vê-las. Eu não denunciei, pensei nas meninas. Pensei que eu já havia suportado isso tantas vezes, poderia lidar com isso, mas e minhas filhas? Elas conseguiriam lidar com a dor de um processo criminal do próprio pai por estupro? O quanto isso afetaria elas? Então decidi minimizar os danos, já que alguém tem que sofrer com isso que seja apenas eu. Nunca elas, afinal eu sou forte e posso lidar com isso. Leda engano, os dias foram passando e eu fui decaindo cada vez mais. A depressão se instalou com força total, fui ao fundo do poço e vi que lá tinha um porão. Desci no porão e descobri que ainda há um alçapão, e nesse alçapão eu me recusei a descer. Ele fez o impossível para que eu não tivesse independência financeira. Não me permitiu trabalhar, não me permitiu estudar, e agora com 45 anos, sem experiência profissional e uma filha pequena numa cidade onde eu não tenho parentes, ele me mandou trabalhar, disse que não me deve nada e que eu me vire, inclusive para comprar os remédios para o coração. Procurei uma advogada de entrada no divórcio. Não tenho 1 centavo, mas Deus vai me honrar. Comecei terapia, a psicóloga me sugeriu que procurasse também um psiquiatra. E acabei diagnosticada com transtorno de ansiedade mista, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de despersonalização e depressão. Entre outras coisas que o médico falou, mas não me lembro agora. Ele, com aquele jeito humilde, educado e honesto, me levou abaixo do fundo do poço. Quase me destruiu. Quase. Comecei minha escalada de volta para a luz. Está sendo uma subida árdua e dolorosa, mas quem sabe um dia eu consiga sair do poço. Que Deus me ajude. Gratidão por ler minha história. Poder contar tão detalhadamente para alguém me deu um grande alívio. As pessoas jamais vão acreditar em mim, afinal ele é um cidadão exemplar, o cara humilde e trabalhador, que trata todo mundo com respeito. Eu sei bem o que é isso, viu, Lúcia? Eu sei bem, eu tenho uma família assim. Acima de qualquer suspeita. Pessoas que humilham, que desprezam, que pisam em cima com os 2 pés e que para as outras pessoas são pessoas ótimas, fantásticas, decentes, maravilhosas, incríveis. Então eu sei bem o que você está dizendo. Mas já nem preciso mais que acreditem, só preciso me livrar desse homem de uma vez por todas, só assim ficarei bem. Fique à vontade para ler meu relato no teu canal. Abraços de luz. E o relato dela termina aqui, pessoas maravilhosas. Lúcia, eu te agradeço por toda a coragem de me enviar o seu relato. Eu imagino o quanto deva ser difícil escrever tudo e relembrar tudo. Mas o seu relato, ele vai ajudar outras vítimas que estão presas dentro desse ciclo infernal. E esse homem aqui não é um santopata, não. É um diabopata mesmo, tá? Eu desejo que você fique bem, que você continue acompanhando o canal, para cada vez mais você se conscientizar e se recuperar. E que você possa, sim, dar a volta por cima e ter uma vida feliz ao lado dos seus filhos, porque eles, sim, valem a pena. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do relato de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!